Graças e paz, povo de Deus, eu sou o pastor João Júnior, estamos aqui para a nossa 8ª aula, onde falaremos sobre o Espírito Santo, como podemos ser cheios do Espírito Santo. Então, sem nenhuma delonga, quero já ler um texto bíblico com você para que possamos aprofundar no assunto. Diz assim em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros a promessa para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quanto o Senhor, nosso Deus, os chamar. Então, a primeira coisa que eu observo é que o Espírito Santo não foi apenas para os discípulos, ali em Atos 2, mas para todos quanto se achegarem no Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E esse é o tema, ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você tem dele, mas é o quanto ele tem de você. A chave está aqui. Muitas pessoas ficam pensando que é o quanto você tem de Deus em sua vida. Não, mas é o quanto Deus tem de você. O quanto Deus pode usufruir de você. Eu lembro que no passado eu vi uma história, um professor chegou numa universidade nos Estados Unidos com uma embalagem, um recipiente, um vaso transparente e colocou algumas pedras. Falou, alguma coisa cabe mais alguma coisa aqui? Ele colocou pedras grandes. Os alunos falaram, não cabe. Aí ele começou então a colocar pedras pequenininhas, aquelas pedras pequenininhas intercalaram entre as pedras grandes e coube mais um pouco. Ele falou, cabe mais alguma coisa agora aqui? Aí os alunos falaram, não, agora não cabe mais nada. Ele tirou um saquinho de areia e derramou lá. Aí falou, cabe mais alguma coisa aqui? Aí um aluno engraçadinho levantou, mas não sei o que o senhor tem a mais. Ele falou, tem mais algo. Ele tirou uma água e derramou ali. Então, aquele recipiente que aparentemente não cabia mais nada, coube mais 3 elementos. Essa é a chave, não é o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você para que Ele preencha, para que Ele coloque, para que Ele derrame mais e mais e mais e mais, e te encha do poder do Espírito Santo. Então, a chave da nossa aula hoje não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz, Jesus, cheio do Espírito, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Versículo 14, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Observe, Jesus exerceu o seu ministério no poder do Espírito. Se Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, exerceu o seu ministério no poder do Espírito, imagine eu e você. Nós precisamos nos doar completamente ao Espírito Santo, a Deus, para que possamos ser cheios do Espírito. Atos capítulo 2, nós temos ali a narrativa da plenitude do Espírito Santo. Você conhece bem o texto, mas em Atos 9, versículo 17, diz, então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos e disse, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. Por que Paulo ficou cheio? Porque houve imposição de mão. Entenda, Paulo já tinha, o dia que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, que ele teve uma experiência, que ele creu em Jesus, ele recebeu o Espírito Santo. Nós já falamos isso na aula passada. Agora ele ficou cheio. Uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é você ser cheio daquilo que você tem.
Muitos entregaram a vida a Jesus, mas não têm se doado para ser cheio. Ele já tem o Espírito, ele só não está vivendo a plenitude. Você consegue entender isso? Você concorda comigo nisso? Você entende que muitos já doaram a sua vida, já confessaram a Jesus. O que falta agora é se entregar como um todo, como um recipiente vazio, para que o Senhor encha daquilo que nós já temos dele. Para que possamos viver a plenitude, viver a glória, o poder do Espírito. Esse é o propósito. Não é o tanto que você tem dele, mas é o tanto que ele tem de você para te encher. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. Né? Vai narrar essa história que o Espírito Santo veio sobre Maria. Né? E ela foi concebida, né? Foi favorecida por meio do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo se manifestou ali. Nós temos a manifestação da Trindade. Nós tínhamos a pessoa de Jesus, o Espírito Santo em um formato, em um símbolo, e a voz do Pai. Os discípulos receberam o Espírito Santo, diferente como muitos pensam que foi em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2 foi a plenitude. Os discípulos receberam o Espírito Santo em João capítulo 20, versículo 22. Eu quero te mostrar isso, para que tire essa confusão da sua mente, que achar que o Espírito Santo veio em Atos capítulo 2. Olha o que diz o texto. João 20, 22. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus falando aos seus discípulos. Hoje nós recebemos o Espírito Santo em que momento? No momento que nós nos convertemos, quando nós cremos na palavra, ouvimos e cremos na palavra, nós recebemos o Espírito Santo. Mas uma coisa é receber o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você viver a plenitude do Espírito Santo. O propósito é que nós não tenhamos apenas o Espírito Santo, mas que possamos ser cheios dele, viver a plenitude dele. Esse é o propósito de Deus. Não é apenas ter, mas é ser, é vivenciar essa plenitude. Então, eu posso assemelhar algumas coisas nessa aula, entre elas, o cristão com um corpo. Vamos entender isso aqui. Qual que é a utilidade de um objeto? Eu estou aqui com um aparelho telefônico. Qual que é a utilidade desse aparelho? Antigamente o telefone só servia para ligar. Hoje ele tem uma série de utilidades. Muitos, inclusive, utilizam ele para enviar mensagens por aplicativos, para enviar fotos. Inclusive, muitos usam ele para enviar como câmera fotográfica, câmera filmadora, para jogar, e aí vai, entre outras utilidades. Mas o dia que ele perder a utilidade, para que ele vai servir? Qual que será o propósito dele? Assim é o cristão tem uma utilidade. A Bíblia diz que se nós não formos o tempero, o sal da terra, para nada servimos, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, nós temos uma utilidade. Observe comigo, um copo. Eu não tenho nenhum copo aqui, eu estou apenas com uma garrafa, até, inclusive, vamos beber água. Um copo. Você teria coragem de dar água para alguém ou beber água num copo sujo? Você serviria água para alguém, para uma pessoa, para um convidado seu, num copo sujo? Acredito que não. Por quê? Porque não convém, é sujo, não é legal, né? E fora que pode provocar doença. Às vezes nós estamos querendo servir algo para o Senhor com um copo sujo, com um recipiente sujo. Você consegue entender isso? Às vezes nós estamos querendo ser cheios do Espírito Santo, que é a água que flui do rio de Deus, que sai do trono de Deus, com um recipiente sujo. Não podemos. Temos que limpar esse recipiente. Um copo quebrado. Você teria alegria de servir
o seu convidado num copo quebrado, e às vezes nós queremos estar lá todo remendadinho ali. Não. Agora, entenda o que eu vou te dizer. Nós temos um Deus que é o oleiro. Se você está se sentindo quebrado, se permita ser lançado na mão de Deus, na mão do oleiro, e permita que o oleiro te quebre por todo e refaça de novo. Porque às vezes você está querendo se remendar, passar uma super cola e querer viver com uma rachadura, com uma fissura. Não, permita ser lançado na mão do oleiro e ser quebrado e refeito um vaso novo, um recipiente novo, um copo cheio de outras coisas. Não é legal. E às vezes nós queremos ser cheio do Espírito, mas também ser cheio de outras coisas. Não dá. Você sabe que a única coisa que Jesus chamou de Deus foi o dinheiro? Fora o Deus Altíssimo, claro, entenda o que eu estou te dizendo aqui. Jesus, ele só vai dar nome a outra coisa como Deus ao dinheiro. Tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo, mas também quer servir a Mamon, quer servir o Deus do dinheiro, o Deus dinheiro, né? Outras coisas, não cabe. Esse recipiente tem que estar limpo, tem que estar pleno para que seja cheio do Espírito. Um copo que colocamos na posição errada também não dá. Não tem como você servir de ponta cabeça. Não tem como eu pegar esse recipiente e virar ele, eu posso até virar, mas colocar água aqui, não dá para tomar por aqui, não dá para usufruir, tem que estar na posição correta. E o Espírito Santo tem essa habilidade de nos colocar na posição correta no corpo. Às vezes você é um bom pregador, mas você está querendo fazer outra coisa. Às vezes você é muito bom no relacionamento, na intercessão, na recepção, na mídia e tantas outras coisas, no ministério infantil, mas você quer ficar cantando, você quer ficar fazendo outras coisas. É no lugar errado, na posição errada. E assim vice-versa. Às vezes você é um bom pregador, mas você quer fazer outras coisas. Está na posição errada. Nós, para que sejamos cheios do Espírito Santo, nós temos que estar na posição correta. Você consegue compreender isso? Amém até aqui? Podemos avançar? Então, vamos caminhar mais um pouco. Para que possamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos pedir. É pela fé. João capítulo 7, versículo 37 diz assim: no último dia, no grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Isto ele diz a respeito do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então você precisa receber pela fé, é pedir, é se doar, e é uma questão de fé, não é uma questão de sentimento. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós precisamos deixar o Espírito soprar sobre a nossa vida. Isso é pela fé, é uma atitude de fé. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo. Você não precisa sentir, você precisa crer que você está sendo cheio e vivenciar isso e deixar isso fluir em sua vida. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você tem algumas evidências. A maior delas é o foco. Aonde está o seu foco? O foco é Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem o seu foco em Jesus Cristo. Você consegue compreender isso? Não tenha medo, não tenha temor. O Espírito Santo não vai te machucar, ele não vai te prejudicar, pelo contrário, ele vai fazer que você tenha uma vida abundante. Ele vai fazer que você possa viver uma vida gloriosa. Então não temas. Atos capítulo 8, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais desceram para lá. Oraram por eles para que o recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre eles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Você precisa crer, você precisa se doar e permitir ser cheio do Espírito Santo. Talvez
você precisa fazer uma oração simples. E se você tiver condição, gostaria que você pudesse, nesse momento, repetir essa oração comigo. Fala assim: querido Deus, Pai, santificado é o teu nome. Obrigado pela tua promessa que o Senhor tem cumprido em minha vida. Peço-te e desejo receber, porque eu tenho buscado. E a tua palavra diz que se eu pedir, eu receberei. Se eu buscar, eu acharei. Eu reconheço que preciso mais e mais da vida do Senhor em mim, mais do poder do Senhor na minha vida. Você pode dizer assim: eu sei também que preciso expressar o fruto do Espírito Santo em minha vida. Pai eterno, eu te peço que limpe a minha vida de todo pecado, de toda iniquidade, mediante o sangue derramado de Jesus sobre mim. Eu abro o meu coração completamente para ti, Senhor. Por favor, envie-me o poder do teu Espírito agora, para que eu possa viver a plenitude do Senhor, em nome de Jesus. Uma oração simples, mas você precisa crer que o Senhor atende a sua oração e você é cheio do Espírito nesse exato momento. E aí você vai começar a testemunhar a Jesus por onde for, aonde você estiver, em o lugar que o Senhor te colocar. Para que nós possamos concluir, nessa aula nós falamos como ser cheio do Espírito Santo, como receber esse poder. Eu gosto de pensar numa dinâmica e termino a minha palavra nessa aula hoje com essa dinâmica. Você acha que 10 mil reais é muito dinheiro? Creio que sim, para muitos. Mas 10 mil reais dá para sustentar você o resto da vida? Provavelmente não. Você precisaria de mais dinheiro. Então, se eu te desse 100 mil reais, você poderia se aposentar hoje? Provavelmente não. Hoje, com esse valor, talvez você não compraria nenhuma casa, dependendo do lugar. Então, não teria condições de se aposentar com 100 mil reais. Então, você precisaria de mais dinheiro. Então, se você tivesse 1 milhão de reais, você poderia se aposentar? Talvez sim, porque 1 milhão de reais hoje daria uma média aí de 6 mil reais de rentabilidade ao mês. Se 6 mil reais conseguisse pagar suas contas, você já conseguiria. Mas provavelmente você ia precisar de mais, dependendo da sua idade e do seu custo. O que eu quero dizer com essa dinâmica, com essa ideia? É assim com o nosso relacionamento com Deus. Nós sempre precisamos de mais do Senhor, mais do Espírito, mais do poder de Deus. Agora, quero terminar onde comecei. Não é o quanto você tem dele, mas é o quanto ele tem de você para te encher. O quanto Deus tem de você para encher a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa buscar ser cheio do Espírito Santo continuamente, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe e fique na paz.